Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada à Sabesp, uma informação relacionada ao IRB, comentários sobre a renda fixa e comentar aqui um pouco a respeito da polêmica envolvendo a Ambev. Será que também foi descoberto um rombo dentro da companhia, assim como aconteceu com a Americanas? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Ibovespa, na presente data, fechou com uma queda superior a 1%. Ibovespa Futuro, nesse exato momento, está ali com quase 1% de queda. Agora é 5,41, vai fechar provavelmente com 1% de queda. E por que toda essa queda? Que, na verdade, nós estamos bastante acostumados aqui no Brasil. A queda decorre, em especial, da Vale, que já iniciou o pregão com queda, e a Petrobras também virou para queda no meio do pregão. E Vale, essa queda decorre do fato de que a produção anual ficou abaixo da meta que foi imposta pela Vale, mas isso não retira os bons resultados que a companhia vai ter para os próximos trimestres, algo que o próprio mercado já precificou, até por isso que a companhia nos últimos 6 meses acumula 32% de alta e desse fundo aqui até a presente cotação 39% de alta. Nossa exposição em Vale se dá através de Bradespar, que basicamente é investir Vale com desconto de holding. No mais, o varejo, que é bastante volátil, principalmente com a queda total de credibilidade no varejo brasileiro, segue aí com queda por enquanto. E a Magalu acabou subindo nesses últimos dias. Nesse último mês, por exemplo, subiu 64%, num claro movimento de rotação de carteira, em que aquelas empresas ou fundos que estavam expostos em Americanas precisaram fazer uma rotação, e a parte que eles estão expostos em varejo, obviamente que foi para a Magalu. Continuando aqui sobre a Sabesp, o governador do estado disse que a privatização da companhia já vai ser discutida a partir desse mês de fevereiro. Então, nesse mês, o governo do estado já começará os estudos de viabilidade para a realização da privatização. Precisa definir o modelo que vai ser feito, todas as regras da privatização, qual será a parte que o governo do estado manterá sob seu controle, e a gente sabe que o Tarcísio é pautado por privatizações, então é provável que essa pauta continue lá no estado. Isso obviamente não fez preço na companhia, que está ali com uma leve alta, já que o mercado já se antecipou a isso e projetava essa privatização em Sabesp, tanto que no último mês ela vem subindo aqui 4% e nos últimos 6 meses deu uma disparada de 24%. Prosseguindo aqui em relação ao IRB, a companhia chamou o processo judicial que foi instaurado ali por investidores lesados de oportunista e está pedindo a extinção do processo. E o que aconteceu na prática? Teve aquela ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Cidadania, contestando as fraudes contábeis no IRB, que causaram prejuízos nos acionistas. Houve prazo ali para os acionistas ingressarem na ação, pedindo o prejuízo sofrido, a indenização. E aí na contestação aqui, o IRB disse que o processo não passa de um oportunismo. Conforme contestado ali pelos advogados da companhia, o IRB teria sido vítima dos atos ilegais praticados por seus antigos administradores e jamais pode ser por isso responsabilizado. Dessa forma, segundo a defesa, a maior vítima de todos nesse caso não foi o acionista ou os acionistas, mas sim o próprio IRB. É claro que, para a própria defesa, os advogados do IRB vão utilizar de todos os instrumentos possíveis. Então não se sinta ofendido, você investidor de IRB, com essa palavra oportunista ou qualquer outra palavra que tenha sido utilizada na contestação. Isso faz parte do jogo dos advogados. Nada é pessoal. É dever do advogado fazer a defesa do seu cliente e, se para tal ele precisar se utilizar de algumas palavras um pouco mais agressivas, ele vai fazê-lo. IRB esse que pós-grupamento está acima dos R$25, negociando a 0,5 valor patrimonial, mas ainda vem apresentando prejuízo, teve um crescimento de prejuízo em 2022, de tal modo que a crise de confiança ainda assola o IRB. E a gente está vendo aqui, com essa queda de 3% de hoje no IRB, que o grupamento ainda não fez com que a especulação contra o papel continuasse, porque o argumento do grupamento é o quê? Diminuir o risco do papel. Esse risco de capital social diluído em várias ações que podem ser utilizadas pelos vendedores para especulação. Só que enquanto uma empresa estiver dando prejuízo, ela vai continuar tendo queda, independentemente de grupamento ou não. Por isso, eu particularmente só vou montar alguma posição em IRB a hora que o IRB realmente mostrar algum resultado consistente. E ainda assim vou refletir bastante
antes de tomar essa decisão, porque o ativo é bem arriscado. Não é recomendação. E aqui sobre a renda fixa, o caso Americanas nos faz refletir sobre o seguinte: a gente está vendo que os preços de título de renda fixa, debêntures, FDICs, que são fundos de investimento em direitos creditórios, investem em dívidas, estão caindo por conta do caso Americanas, principalmente no pedido de recuperação judicial. E aqui fica uma reflexão muito interessante. Muitas vezes você investe exclusivamente em renda fixa pensando que não há risco de mercado, que não há risco de oscilação do preço ali do título no qual você investiu, mas isso não é verdade. Principalmente em títulos corporativos ou fundos que investem nesses títulos, há sim a variação dos preços dependendo dos riscos envolvidos ali no emissor, risco soberano. Muitas variáveis podem influenciar o preço de um título de renda fixa. Por isso, não encare renda fixa como um título em que você nunca vai perder dinheiro ou que não varia para baixo, só para cima. Porque a verdade é que a renda fixa só te garante que você vai receber o principal e os juros contratados se você segurar o título até o vencimento. Além disso, como há o risco de default, você só vai receber esses valores contratados se a empresa não tiver quebrado. Então, renda fixa, você está investindo em dívida. Ao investir em ações, por exemplo, você está investindo em equity, em participação empresarial. Você não se torna um credor da empresa, você é o investidor. Agora, em renda fixa, você é o efetivo credor. Por isso que no longo prazo, o retorno da renda variável é maior, porque você sofre um risco maior por se tornar um investidor, não um credor. Já na renda fixa, como você tem uma dívida a receber, o seu risco teoricamente é menor e por isso você recebe retornos inferiores no longo prazo. No curto prazo, hoje, obviamente, a renda fixa está pagando mais do que a renda variável na maior parte dos títulos de renda variável, com raras exceções aí de empresas que estão conseguindo manter suas cotações ou até se valorizar e ainda assim pagar um dividend yield superior à renda fixa, como por exemplo o Banco do Brasil, mas como eu disse, é uma exceção. De qualquer forma, a mensagem é de que a renda fixa não vai te proteger contra as oscilações, tampouco vai te garantir que você vai receber o valor contratado no vencimento. Então não fique totalmente crente em renda fixa. O importante é diversificar tanto em renda fixa quanto em renda variável. Principalmente se você for uma pessoa jovem, em que você ainda não pretende viver de renda tão cedo, a melhor coisa é você se posicionar em renda variável com maior percentual ainda do que a renda fixa. Ao menos é isso que eu faço. E tratando aqui do caso Ambev, as ações tiveram uma queda forte na presente data, chegaram a desabar aqui 6% no intraday, aí teve uma recuperação agora e está caindo aqui a ação da Ambev 2,71%. Isso decorre de acusações de rombo fiscal. Essas acusações estão sendo propagadas em vários veículos de mídia, mas no geral a acusação se refere a um rombo tributário da Ambev, que já rebateu as acusações, e os analistas entendem que o mercado está exagerando. Mas o que está acontecendo na prática? Um primeiro ponto que fica muito claro é que o caso Americanas realmente traumatizou o mercado de renda variável aqui no país. Não só de renda variável, como vocês viram, de renda fixa também. E por conta disso, muitos passaram a desconfiar da idoneidade desses 3 bilionários. É óbvio que vão aproveitar esse momento, principalmente os rivais, os opositores, para atacar as demais empresas do grupo 3G Capital. E aqui no caso, agora é a Ambev que é a bola da vez. E qual é a acusação? É um estudo publicado pela AC Consultoria, que foi contratada pela Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, e aqui estão os rivais, né? E não se engane, quando você contrata um estudo de alguma consultoria, raramente a consultoria é imparcial, ela vai tentar atender ao que o seu cliente quer que coloque no papel. Então isso é muito importante de ver. É o que a gente viu no caso da PwC, que não conseguiu minimamente impedir fraudes contábeis na Americanas. E essa associação está apontando um rombo estimado de 30 bilhões de reais em manobras tributárias no setor de bebidas. Como se esses 30 bilhões fossem só da Ambev. Então olha a indução a erro, cuidado com as manchetes. Esse estudo basicamente está acusando a Ambev de inflacionar o preço dos componentes necessários à produção do refrigerante e que são passíveis de isenção e geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus, o que levaria a um acúmulo irregular de créditos tributários do que realmente teria direito a Ambev. Então, basicamente, eles estão falando o seguinte, olha, Ambev está aumentando aí o preço dos componentes para a produção de refrigerante só para conseguir ali créditos tributários na Zona Franca de Manaus para depois fazer ali compensações ou obtenções
de algum tipo de restituição. Então, no geral, tá falando assim, ó, o componente é R$5, a Ambev tá falando que é 7 só para pagar menos imposto, gerando aí supostamente um débito de 30 bilhões de reais a favor do Estado. E por conta do rumor, as ações desabaram. O mercado é sempre exagerado, ao menos no curto prazo. A Ambev, obviamente, se defendeu, dizendo que as acusações não têm qualquer embasamento. Calculamos todos os nossos créditos tributários com base na lei e que as demonstrações financeiras cumprem com todas as regras e que a Ambev está entre as 5 maiores pagadoras de impostos no país. Isso é verdade. E aí os analistas já se posicionaram, entendendo que o mercado foi exagerado. Como sempre, isso é óbvio. O BTG já destaca o óbvio, que a Serve Brasil é uma associação que representa outros grupos de cervejarias menores no país. Então já fica muito claro qual é a intenção de derrubar a concorrente, aproveitando desse momento. Isso é oportunismo. Ademais, é destacada outra obviedade. Esses 30 bilhões não se referem, caso realmente eles sejam apurados pela Receita, apenas a Ambev, mas a um grupo de cervejarias. Esses 30 bilhões são uma estimativa da Receita Federal de todas as empresas envolvidas nesse setor e que supostamente estariam incorrendo nessa manobra tributária. Mas veja, isso aqui seria uma manobra em face da Receita Federal. Não tem nada aqui lesando investidores como ocorreu no caso da Americanas, investidores ou credores, como por exemplo os grandes bancos. Então aqui o caso seria muito diferente e o valor seria muito menor, como destacado pelo BTG, do que 30 bilhões de reais. Lembrando que essa manobra estaria se referindo apenas a bebidas não alcoólicas, que representam aí 7% do EBITDA da Ambev, então o impacto seria muito pequeno. Mas, se de fato houve ali uma prática ilegal tributária, a empresa vai precisar aumentar o preço das bebidas. Não vai ter jeito. O consumidor sempre paga essa conta. Portanto, um movimento meramente especulativo e oportunista querendo derrubar a Ambev. Se ainda não houve nem julgamento definitivo pela Receita Federal e pela Justiça, não cabe ficar aqui querendo atacar a empresa. Por isso, muito embora eu não tenha Ambev na carteira e não pretenda ter, eu não vou ficar aqui atacando a empresa. Todo mundo sabe que ela é uma das líderes de mercado, uma empresa que sempre entregou o retorno aos acionistas, sempre foi rentável, mas hoje, negociando um PL de 15 vezes lucro, somada a toda essa dúvida quanto à governança ali do grupo 3G Capital, talvez fosse melhor colocar nos modelos aí de valuation pelo menos um PL de 10 vezes lucro, né? Então o que me faz ficar fora de Ambev é o fato dela ser cara, não essa especulação aí de dívida com a Receita Federal. Outro ponto que reforça o fato de que a empresa está muito cara é o fato do PL dela estar em 15 vezes lucro. E olha aqui o crescimento dela. Nenhum. Ela cresce em 3, 4% de seus lucros anualmente na média. Então não faz sentido pagar um PL desse aqui por uma empresa que não cresce mais. Nos últimos 10 anos, a empresa nem entregou um retorno real. Então muito cuidado com essa ideia de que preço não importa. Imagina só segurar por 10 anos uma empresa que não entregou um retorno efetivo para o acionista, nem paga tantos dividendos assim, porque muita gente vai falar, mas aqui o preço está ajustado pelos dividendos, mas olha esse dividendo baixo. Dificilmente teve um retorno aqui que superou o mercado, tampouco a renda fixa. É claro que quem comprou aqui nos fundos, ou observando algum preço teto, pode ter tido sim algum retorno em Ambev, porque se importou com o preço. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas, como por exemplo esta, de como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos pelo modelo de Gordon. Eu utilizei como exemplo no vídeo as ações de Taesa e Banco do Brasil, modelo de fluxo de caixa descontado, aulas sobre indicadores da análise fundamentalista. Você também tem acesso às estoques que estou de olho, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, em que mensalmente eu faço um aporte mostrando como montar uma carteira previdenciária do absoluto zero, e aqui também aulas sobre small caps. Ainda você tem acesso a lives exclusivas semanalmente, onde você pode tirar suas dúvidas comigo, ficar de olho na minha carteira e as ações que estão no meu radar. Associado ao Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você acha a respeito desse caso agora envolvendo a Ambev. Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!